Você está com o precatório parado há anos e a única coisa que passa pela sua cabeça é: eu ganhei, mas não recebo nunca. Essa sensação de injustiça, de frustração e de impotência, infelizmente, é muito comum. Muita gente pensa logo que a culpa é do advogado, do juiz, ou até acredita que o processo foi abandonado. Mas, na verdade, o que acontece com milhares de brasileiros é que, mesmo após vencer na justiça, o pagamento do precatório pode demorar, e muito. Aí vem a grande dúvida: será que vale a pena vender esse precatório? Aquela grana que você esperou por tanto tempo, que teoricamente é sua por direito, deve ser repassada para uma empresa ou investidor em troca de um valor menor, mas imediato? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E eu peço que você me acompanhe até o final, porque muita coisa que parece simples à primeira vista, na verdade, exige uma análise muito mais cuidadosa. E olha, aqui você verá o conteúdo mais completo do YouTube sobre venda de precatórios e no final você vai dizer: por que eu não assisti esse vídeo antes? Então vem comigo que vou tirar todas as suas dúvidas. Muita gente já chega nesse tipo de vídeo com uma opinião formada. Uns dizem: jamais venderia, vou esperar o valor integral. Outros dizem: prefiro pegar menos agora do que esperar uma eternidade. Mas o que ninguém te conta com clareza é que a resposta certa para essa pergunta depende única e exclusivamente da sua situação de vida. Não existe uma regra absoluta que diga que vender é errado ou que esperar é sempre melhor. O que existe são contextos diferentes, pessoas diferentes, oportunidades diferentes. E nesse vídeo, o meu objetivo é justamente te ajudar a enxergar o seu cenário com mais clareza, para que você consiga tomar a melhor decisão, sem arrependimentos. Aliás, antes da gente continuar, deixa eu te pedir um favor. Se esse tema é importante para você, se você quer receber outros vídeos como esse, com explicações claras e sem enrolação sobre precatórios, aposentadoria, benefícios, direitos do servidor, inscreva-se aqui no canal agora mesmo. Ativa o sininho porque todo vídeo novo chega primeiro para quem está inscrito. E claro, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, deixa o seu like, porque isso fortalece muito o canal e permite que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E se você quiser apoiar o nosso trabalho de forma ainda mais direta, usa aí o botão Valeu, que aparece aqui embaixo do vídeo. Além de apoiar, seu comentário fica destacado, a gente sempre dá prioridade para responder e muitas vezes usamos as perguntas nos próximos vídeos. Agora vamos ao que interessa. Você sabe exatamente o que significa vender um precatório? Muita gente fala sobre isso de forma superficial, mas é importante que você entenda. Quando se fala em venda de precatório, o que está sendo feito é uma cessão de crédito. Você, titular de um valor a receber do Estado, transfere esse direito para outra pessoa ou empresa, em troca de uma quantia menor que o valor original. Essa empresa passa a ser a nova credora, assume o lugar na fila e espera o pagamento integral lá na frente. A diferença entre o valor que você receber agora e o valor total é chamada de deságio. E é aí que entra o primeiro ponto importante. Ninguém quer vender um precatório por vontade. Ninguém acorda e diz: ah, hoje estou com vontade de perder dinheiro. O que acontece é que geralmente quem decide vender está em uma situação de necessidade ou diante de uma oportunidade de negócio que exige dinheiro imediato. Pode ser uma dívida urgente, um tratamento de saúde, um apoio financeiro para um familiar ou mesmo uma chance única de investir em algo que vai gerar retorno. Nesses casos, mesmo com deságio, a venda pode ser uma decisão estratégica. Agora, se você está tranquilo, sem pressa, com estabilidade financeira e sem nenhuma emergência ou investimento à vista, isso precisa ser avaliado bem. E o mais importante, com informação correta, sem pressão e sem cair em armadilhas. Isso vou te contar já já. E por falar em armadilhas, tem um ponto delicado aqui. Quando você pesquisa sobre venda de precatório na internet, o que mais aparece são anúncios de empresas compradoras oferecendo pagamento rápido, cotação imediata, descontos justos. Mas muitas dessas empresas não explicam claramente os riscos envolvidos, os custos ocultos ou as cláusulas contratuais que podem te prejudicar. Além disso, existe outro fator importante. Nem todos os precatórios interessam para essas empresas. Muitos só compram precatórios da União, do INSS ou de estados mais estruturados como São Paulo ou Rio de Janeiro. Precatórios de municípios pequenos,
principalmente do interior, costumam ser rejeitados por apresentarem alto risco de inadimplência. Ou seja, pode ser que você queira vender, mas ninguém queira comprar. Tem ainda outra alternativa, que é o acordo direto com o Estado ou ente público devedor. Vários estados têm publicado editais oferecendo acordos diretos com os credores, com um percentual de deságio pré-estabelecido. Um exemplo recente foi o Mato Grosso do Sul, que ofereceu deságios entre 5% e 40%, dependendo do valor do precatório. Quanto maior o valor, maior o desconto exigido. Para precatórios de R$500 mil, por exemplo, o deságio chegava a 30%. Em alguns casos, para precatórios acima de R$600 mil, o desconto era de até 40%. Isso significa que, se você aceitar o acordo, pode abrir mão de R$240 mil em um precatório de R$600 mil e ainda pode ter que pagar os honorários do advogado, o que reduz ainda mais o valor final. Mesmo assim, para quem está em situação de urgência, pode ser um caminho. Agora, se você não está com essa corda no pescoço e o seu precatório não está próximo da superpreferência, que aliás é outro ponto importante que já eu explico, talvez a melhor estratégia seja mesmo esperar, né? E já que toquei nesse assunto, deixa eu explicar rapidamente o que é a superpreferência. Esse é um benefício previsto em lei para pessoas com doenças graves, idosos com mais de 80 anos ou pessoas com deficiência. Quem se encaixa nesses critérios pode pedir para receber uma parte do precatório com prioridade, antes de todos os outros, e geralmente no ano seguinte à expedição do título. Esse valor preferencial tem limite, mas pode adiantar uma boa parte da quantia, sem deságio e com pagamento mais rápido. Agora, olha que interessante, se você recebe a super preferência primeiro, você pode vender o restante do precatório depois, e isso pode te colocar numa posição melhor na hora de negociar o deságio, porque você já terá recebido uma parte do valor integral. Inclusive, se você já recebeu uma proposta de venda, comenta aqui embaixo qual foi o deságio que te ofereceram. Foi 20%, 30%, passou dos 40%? A gente sabe que o mercado é bem variável. Alguns bancos, por exemplo, oferecem um deságio menor porque tem mais segurança na operação. Outros, principalmente empresas menores ou investidores particulares, costumam pagar menos, principalmente se o precatório for de ente público com alto risco de calote. E olha, tem mais um ponto delicado aqui, a frustração de quem tenta vender e não encontra comprador. Isso é comum, principalmente com precatórios de municípios pequenos. Nessas situações, você pode até tentar o acordo direto com o município. Mas como eu disse antes, nem sempre o município tem recursos ou interesse em firmar o acordo. Isso deixa o credor em uma posição complicada, nem recebe, nem vende, nem negocia. Por isso, o mais importante aqui é realismo. Você precisa entender exatamente qual é o seu cenário. Você tem tempo? Você tem urgência? Você tem a oportunidade de fazer esse dinheiro render de forma inteligente agora? Se sim, talvez vender seja mesmo a melhor opção, mesmo com deságio. Agora, se o seu plano é usar esse dinheiro para comprar um bem que vai desvalorizar, ou se você não tem pressa nenhuma, então talvez seja melhor segurar, resistir à tentação e esperar pelo valor integral. E essa reflexão que parece simples, na verdade, pode te fazer economizar dezenas ou até centenas de milhares de reais. Então, pensa com calma. Se puder, fale com seu advogado, peça uma análise do seu caso, veja se você tem direito à superpreferência, veja onde seu precatório está na fila de pagamento. Analise o histórico de pagamentos do seu estado ou município, pesquise quem são os compradores de precatório confiáveis e, principalmente, não tome decisão com base na emoção ou pressão. Não deixe ninguém te apressar. Se for para vender, que seja com consciência. Se for para esperar, que seja com paciência, mas também com estratégia. E olha, se você está gostando desse conteúdo e quer que mais pessoas recebam esse tipo de explicação clara e direta, deixa o like aqui no vídeo agora mesmo. É só clicar no joinha, não custa nada e ajuda muito o canal a crescer. E se ainda não se inscreveu, aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho. Assim você recebe outros vídeos como esse, com orientações práticas sobre direitos, benefícios, aposentadoria e tudo que envolve ações contra o poder público. E claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma e você quer apoiar nosso trabalho, usa o botão Valeu Demais. Seu comentário fica em destaque, a gente responde com prioridade e você ainda ajuda o projeto a continuar.
E mais uma coisa que você precisa entender com muita clareza. Vender um precatório não é simplesmente pegar o telefone, ligar para uma empresa e fechar negócio como quem vende um carro. É uma operação que envolve riscos, documentos, contratos, análise jurídica e até avaliação do histórico fiscal do ente devedor. Por isso, nunca mesmo assine qualquer documento sem ler com atenção. Se possível, peça que seu advogado revise o contrato. Já vi situações em que a cláusula de cessão era feita de forma definitiva, irrevogável e sem garantias. E o credor mal sabia que estava abrindo mão do valor total para sempre, sem chance de arrependimento. E pior, com cláusulas que limitavam até mesmo o direito de questionar judicialmente qualquer problema futuro. E por falar em riscos, tem um outro ponto que muita gente ignora. A empresa que compra o seu precatório pode simplesmente não pagar. Sim, infelizmente existem golpes e fraudes nesse mercado. Há casos em que a empresa promete depósito imediato, mas depois de assinado o contrato e realizada a cessão no processo, ela desaparece. Quando o credor tenta reverter, já é tarde demais. Por isso, antes de fechar qualquer negócio, pesquise a empresa. Veja se ela tem CNPJ ativo, se tem processos judiciais contra ela, se tem reclamações no Reclame Aqui, se é conhecida no mercado. Não vá na conversa de promessas milagrosas. Transparência e confiança vêm em primeiro lugar. E aqui entra um ponto que é quase psicológico: a ansiedade. Tem gente que, ao ver que o precatório foi finalmente expedido, corre desesperadamente para tentar transformar aquele papel em dinheiro. E é compreensível, afinal, são anos de espera. Mas justamente por isso, por tudo que você já enfrentou até aqui, é que você não pode agir com impulso nesse momento. A decisão de vender ou não vender precisa ser tão estratégica quanto foi lutar na justiça. Você demorou anos para vencer essa batalha. Não é agora, por causa de um mês a mais ou a menos, que você vai perder uma parte significativa do que é seu? Então pare, pense, analise, só depois decida. Agora, vamos falar um pouco sobre o que influencia diretamente no valor do deságio. Porque essa é uma das grandes dúvidas que eu recebo aqui no canal. Doutor, por que o deságio do meu precatório foi de 30%, enquanto o do meu vizinho foi só 15%? A resposta está em alguns fatores. Primeiro, o ente devedor. Precatórios da União ou do INSS são mais valorizados no mercado, porque o risco de inadimplência é menor. Estados com bom histórico fiscal também atraem mais compradores. Já municípios pequenos, principalmente do interior, com baixo índice de arrecadação e problemas com a lei de responsabilidade fiscal, têm risco muito alto de calote. E por isso, o deságio é maior, ou nem há interesse de compra. Segundo fator, o valor do precatório. Precatórios de valor muito alto podem ter deságios maiores porque representam um investimento mais arriscado para quem compra. Imagine uma empresa comprar um precatório de 800 mil euros e precisar esperar 5 ou 6 anos para receber. Ela vai querer compensar esse tempo com um desconto maior. Já precatórios menores, abaixo de 100 mil euros, por exemplo, muitas vezes têm deságio mais baixo e são vendidos com mais facilidade. Terceiro fator, a urgência do credor. Isso mesmo, a sua pressa influencia diretamente no valor que te oferecem. Empresas que compram precatórios sabem que quem está com urgência vai aceitar propostas piores. É cruel, mas é a realidade. É por isso que eu sempre reforço: se você não está desesperado, você tem poder de negociação. Pode dizer não, pode esperar uma proposta melhor, pode consultar mais de uma empresa. Nunca aceite a primeira proposta sem comparar com outras. E aqui vai uma dica importante que pouca gente sabe. Tente negociar com mais de um comprador ao mesmo tempo. Isso mesmo. Se você receber uma proposta com deságio de 30%, diga para o outro comprador que recebeu uma de 25%. Crie concorrência. É assim que você melhora suas condições. Você tem algo valioso nas mãos. Mesmo que o pagamento vá demorar, esse crédito tem valor. E empresas que atuam nesse mercado sabem disso. Use isso a seu favor. Aliás, nesse ponto é importante lembrar que existem empresas sérias, com tradição e transparência, que atuam corretamente nesse mercado de compra de precatórios. Não estamos aqui para demonizar o setor, longe disso.
A venda de precatório é uma saída legítima e válida para muitas pessoas, e quando feita com segurança, pode sim ser um alívio ou uma oportunidade. O problema está nas decisões mal pensadas, feitas na pressa ou sob pressão. Aí sim mora o arrependimento. E tem outro detalhe que você talvez não saiba. A sessão de precatório precisa ser informada no processo. Isso mesmo. Após vender, é necessário peticionar no processo judicial informando a cessão do crédito. Algumas varas exigem documentos autenticados, assinatura com firma reconhecida e, em certos casos, até homologação judicial. Portanto, essa não é uma operação tão simples como parece. Precisa ser feita com assistência jurídica. Não vá tentar fazer por conta própria, achando que basta assinar um papel. E agora eu quero te fazer uma pergunta direta. Você sabe onde está seu precatório? Em que fase ele está? Se ele já foi expedido, se já entrou na fila de pagamento, se é para o orçamento do ano que vem ou do outro? Essas informações fazem toda a diferença. Às vezes, o seu precatório já está em fase avançada e falta pouco tempo para o pagamento. Nesse caso, vender agora pode representar uma perda significativa, por algo que já está próximo de acontecer. Já em outros casos, o precatório ainda vai demorar anos. E aí sim a venda pode ser considerada se fizer sentido na sua vida. Por isso, repito, informe-se, peça cópia do processo ao seu advogado. Pergunte em que fase está, veja a previsão de pagamento da fila do seu estado, município ou da União. Tudo isso conta na sua tomada de decisão. Agora, deixa eu te contar um caso real que recebi aqui no canal. Claro, sem citar nomes, um senhor de 68 anos tinha um precatório estadual de 380 mil réis. Ele estava sendo pressionado por familiares a vender o restante porque queriam usar o dinheiro para quitar dívidas e abrir um pequeno negócio. A proposta de compra era com 28% de deságio, ou seja, ele receberia pouco mais de 220 mil líquidos. Depois de muita conversa, ele decidiu esperar mais um pouco, porque descobriu que o estado dele já estava pagando os precatórios. Ou seja, faltava pouco. O risco de vender agora e perder quase 80 mil não fazia sentido para ele, e isso só foi possível porque ele parou, conversou, se informou. Essa decisão pode parecer simples, mas significou a diferença entre um bom negócio e um prejuízo enorme. E é isso que eu quero que você leve desse vídeo. A decisão é sua, mas que ela seja com base em informação e não em emoção. Não existe certo ou errado. Existe o que faz sentido para você. Tem gente que vai se beneficiar muito vendendo um precatório. Vai salvar a empresa, vai pagar um tratamento, vai tirar a família do sufoco. E tem gente que vai se arrepender profundamente de ter vendido, porque não precisava do dinheiro naquele momento e abriu mão de um bom valor por pura ansiedade. O que a gente está fazendo aqui é te dar as ferramentas para pensar com calma. E se você chegou até aqui, é porque esse assunto é importante para você. Então agora eu te peço, comenta aqui embaixo qual a sua situação. Seu precatório é da União, do Estado ou do município? Já recebeu proposta de compra? Já pensou em vender? Está esperando? Sua experiência pode ajudar outras pessoas. E se quiser que a gente traga um vídeo só sobre empresas confiáveis que compram precatórios, comenta também. Se tiver bastante gente interessada, eu trago esse conteúdo completo com os nomes, como fazer orçamento, quais documentos pedir, tudo passo a passo. E claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like. É só clicar no botão do joinha aqui embaixo. Isso fortalece muito o canal, faz com que o YouTube mostre esse vídeo para outras pessoas que também estão com dúvidas sobre precatório. E se ainda não se inscreveu, clica no botão inscrever-se agora. Toda semana tem vídeo novo com explicações claras e diretas sobre direitos previdenciários, servidor público, INSS, precatórios, aposentadoria e muito mais. E não esquece, se você quiser apoiar o canal de forma direta, usa o botão Valeu aqui embaixo e faça sua contribuição. Seu nome aparece em destaque, seu comentário ganha prioridade e você ainda ajuda a manter esse trabalho gratuito que a gente faz aqui para milhões de brasileiros. E olha que tem muita pesquisa e trabalho para preparar esse conteúdo para vocês. Então vai lá e nos ajuda. A venda de um precatório pode sim ser uma boa saída, pode salvar um negócio, pode quitar dívidas que estão consumindo o seu sono, pode abrir portas para um recomeço, mas também pode ser uma escolha precipitada, que vai fazer você abrir mão de um dinheiro suado, conquistado na justiça depois de anos de luta. E por isso,
Mais do que nunca, a palavra-chave aqui é equilíbrio. Nem todo mundo precisa vender, nem todo mundo deve segurar. Cada caso é um caso, e é aí que entra o seu discernimento. Tem gente que já está com a vida organizada, com o nome limpo, com as contas em dia e só está aguardando o pagamento do precatório para usar esse dinheiro com calma. Essa pessoa provavelmente não vai se beneficiar de uma venda agora, porque nesse cenário, esperar é a melhor estratégia. E esperar, nesse caso, significa preservar o valor do seu crédito. Mas e aquele trabalhador que foi demitido, que está desempregado, que tem um familiar doente precisando de tratamento urgente? Esse cidadão não pode esperar 2, 3 ou 5 anos por um pagamento incerto? Para ele, o valor menor hoje pode representar uma virada de chave. Pode ser a diferença entre manter a dignidade ou afundar de vez. Para esse perfil de pessoa, vender pode ser uma decisão inteligente, desde que feita com orientação e cautela. E eu sei que tem muita gente me ouvindo agora que está exatamente nessa encruzilhada. De um lado, a vontade de receber tudo, do outro, a necessidade urgente batendo na porta. É um dilema real e a gente precisa tratar isso com responsabilidade. Por isso, meu conselho é: converse com quem entende. Não tome essa decisão sozinho, nem se baseando só em vídeos de internet. Leve esse assunto ao seu advogado. Peça a ele que simule cenários com você. Pergunte quanto seria o valor líquido da venda. Quanto seria a estimativa de tempo para receber integralmente? Coloque esses números no papel. E mais, pense no emocional também. Porque o estresse da espera, a incerteza, a frustração de não ter controle sobre a fila de pagamentos, tudo isso pesa. E tem gente que prefere receber menos, mas receber logo, tirar aquilo da cabeça e seguir a vida. E isso também é válido. Você não precisa se prender à ideia de que está perdendo dinheiro. Às vezes, o que você está ganhando é tranquilidade, e isso não tem preço. Outra coisa que muita gente esquece é que precatório é patrimônio, é um bem seu, assim como um carro, um imóvel, uma poupança. E como qualquer patrimônio, ele pode ser usado de forma estratégica, pode ser dado como garantia em um financiamento, pode ser usado como entrada em um consórcio, pode até ser transferido para herdeiros ou doado. Claro, tudo isso com base legal e orientação adequada. Mas o ponto é, esse crédito tem valor real e por isso precisa ser tratado com seriedade. Tem gente que descobre o valor do precatório e já começa a fazer planos. Trocar de carro, viajar, comprar casa, ajudar os filhos. Tudo bem, sonhar faz parte, mas esses sonhos não podem se tornar armadilhas. Porque se você for iludido por uma proposta muito ruim de venda, vai acabar frustrado, com pouco dinheiro no bolso e sem chance de voltar atrás. E aí a frustração é dobrada. E eu quero te lembrar que além da venda e do acordo direto com o ente devedor, existem ainda formas jurídicas de tentar antecipar o recebimento, dependendo do seu caso. Já falei em outros vídeos sobre a superpreferência, sobre a possibilidade de pedir tutela de urgência em casos de doenças graves, idade avançada, invalidez, entre outras situações. Se você ainda não conhece essas possibilidades, eu recomendo que assista nossos vídeos anteriores sobre precatórios. Tem conteúdo detalhado com base legal, decisões judiciais e até modelos de petição? Vale a pena conferir. E aqui vai mais um alerta para você. Se você decidir vender, documente tudo. Exija recibo, contrato formal, cópia da sessão protocolada no processo. Guarde todos os e-mails, trocas de mensagens, comprovantes bancários. Isso vai te proteger no futuro, caso surja qualquer problema. E se a empresa que estiver comprando se recusar a fornecer documentos ou insistir para que você assine algo sem ler, fuja. Isso é sinal de golpe. E agora, para finalizar, eu quero deixar uma mensagem muito clara para você que está assistindo. Não se culpe por considerar vender. Você não está fazendo nada de errado. Você não está jogando fora sua vitória na justiça. Você só está tentando transformar um papel em algo concreto. E isso é absolutamente legítimo. Só precisa ser feito com responsabilidade. A informação que você teve aqui hoje é o que separa o arrependimento de uma boa escolha. Porque o pior erro é decidir no escuro. Agora você já tem as ferramentas para analisar com calma, buscar as melhores propostas, negociar bem e principalmente respeitar o seu momento de vida.
Essa é a verdadeira inteligência financeira. Fazer o que é melhor para você e não o que os outros dizem que é certo. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, me faz um favor. Deixa o like agora mesmo. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. E se você quiser retribuir esse conteúdo com um apoio direto, usa o botão Valeu Demais aqui embaixo. Você pode contribuir com qualquer valor e seu comentário vai aparecer em destaque. Isso ajuda a manter esse projeto vivo para que mais pessoas recebam informação de qualidade sem precisar pagar por consulta. E aproveita também para se inscrever no canal. Ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem conteúdo novo sobre direitos dos aposentados, precatórios, revisões, servidores públicos e muito mais. Aqui a gente fala a verdade, sem enrolação, sem esconder nada e sempre com base na lei. E me conta nos comentários, você já recebeu proposta de compra do seu precatório? Quanto foi o deságio? Você vendeu ou está esperando? Quero muito saber sua história. Vamos fazer esse espaço aqui virar um grande fórum de troca de experiências. Porque juntos a gente aprende mais e evita erros.